Graça e paz da série Teologia do Meu Quarto. Nesse caso, eu estou na sala, porque Gabriel está dormindo no quarto antes da faculdade. Andei sumida porque alguns de vocês sabem, a avó do Gabriel faleceu. Nós estivemos brevemente no Brasil, 9 dias. E no caos de voltar do trabalho, fuso horário e tudo, agora estou de volta com as minhas séries. Não esqueci de vós. Nós continuaremos com 1 Pedro 4. Vou ler os versos. Do 2, a gente já fez um, né? Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles o mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Primeiro, alguns pontos nesse texto é que ele é um texto muito interessante. De novo, Pedro está sempre encorajando os seus seguidores, os que estão lendo essa carta, porque eles estão num tempo de perseguição. E ele está tratando alguns desses temas fortemente. O primeiro, ele fala ali no verso 2 que eles precisam do tempo que resta na carne, porque o verso anterior ele fala, né, que pois quem sofreu deixou o pecado, né? O tempo que ele diz que resta na carne, ele tá falando do tempo da vida da pessoa mesmo. Enquanto que ela tá aqui, ela tem duas opções, e ele continua com isso, né? No verso 3, ela pode viver em devassidão, ela pode viver de acordo com aquilo que ela viveu no passado, que era uma vida de pecado, uma vida não temente a Deus, ou ela pode viver de acordo com aquilo que Deus quer. E Pedro é bem sábio ao listar ali uma lista de pecados. 3 se refere a pecados sexuais, de cunho sexual, e 2 de vícios. É bem comum os judeus fazer essa referência, essa combinação, né? E principalmente ali em 1 Pedro, quando ele tá falando ali sobre a questão do pecado, todas elas são ligadas à idolatria, que é a última palavra que ele coloca. A vida que essas pessoas levam sem Cristo é uma vida de idolatria. E nisso que ele tá falando nesse verso é importante porque ele tá falando para os cristãos que eles viveram aquela vida antes, mas agora eles se renderam a Cristo. Só porque sempre há um perigo da pessoa que é cristã viver de novo os vícios, e de viver não somente os vícios no sentido de drogas que a gente geralmente pensa, mas de viver fora de Cristo. E Pedro tá falando para eles, vocês viveram já bastante tempo nisso, agora vocês têm que viver para Cristo. E eu acho bastante importante essa referência, essa ênfase, porque muitas vezes nós pensamos que a vida é simplesmente fugir de pecado, mas a vida também é viver para Cristo. E ele depois continua, né? Porque basta o tempo, né? Ele no verso 4, por isso difamando-vos, estranho que não concorrais com eles nos mesmos excessos e devassidão. Pedro também vai falar sobre a questão do cristão, dos não cristãos, que eles vivem uma vida devassa. Eles acham estranho que a gente não participa. Eu creio que qualquer cristão que é firme na fé já sabe muito bem o que é isso. Não é simplesmente deixar de ir pro bar, ou beber, ou fumar, ou fazer sexo. É de participar de quase tudo que não se refere a Cristo. É viver uma vida onde você se dedica não a bens materiais, onde você não se dedica a buscar o que todo mundo está buscando. Você está buscando a Cristo. E isso pode ser algo que as pessoas vão zombar, que as pessoas vão estranhar, que sua família, seus amigos, colegas que não são cristãos, eles vão tentar fazer com que você não seja tão radical. Eu me lembro quando eu virei cristã, era uma das principais argumentações de que eu era muito radical. Eu seguia muito a Cristo e eu tinha que relaxar mais e viver a vida. E Pedro é muito claro, e nesse verso eu creio que ele fala que o tempo que nos resta na carne, que é pouco comparado com a eternidade, ela deve ser vivida integralmente para Cristo. Ela não deve ser partilhada com o mundo, com a devassidão, porque isso leva à ira de Deus, como diz lá em Efésios e Romanos também.
Então, no verso 5, ele fala, né, que essas pessoas, desculpa, no verso 4, elas blasfemam, é o termo que tá usando ali de falar mal, e elas falam mal daqueles que decidem não viver essa vida. E na questão do pessoal aqui em 1 Pedro, levava até a morte. E graças a Deus para isso não nos ocorre, né? Mas diz que Deus está pronto. E é aí que no verso 5 ele usa uma palavra que é uma construção quase não achada no Novo Testamento, mas é muito importante, que ele diz... os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. A tradução no português não traz, mas no original mostra a palavra pronto. E essa prontidão de Deus é que ele está pronto para julgar o mundo e o pecado daqueles que não seguem a ele. Isso é algo comum, isso é algo claro, isso não é algo duvidoso. Deus vai julgar aqueles que não estão seguindo a vontade dele. E ele continua falando, por quê? Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos. Quando ele fala que há mortos, ele não está fazendo referência ao verso 19 do capítulo 2. Ali tem uma outra conotação escatológica. Aqui ele está falando realmente das pessoas que morreram. Ele está falando que o evangelho foi pregado para todo mundo. E o que as pessoas decidiram nessa vida é o que vai contar depois na eternidade, porque Deus vai julgar. E diz ali, os vivos e os mortos, também, mesmo julgados na carne, desculpa, o verso anterior, competente para julgar vivos e mortos, ou, como diz no original, aqueles que estão vivendo e os mortos. Deus já proclamou através de Cristo o evangelho, e Hebreus é muito claro em falar que não resta outro tipo de salvação. Se você nega a Cristo, se você não vive para Cristo, não vai vir outro Salvador, não vai vir outro Messias, não vai ter purgatório, não vai ter segunda chance. E é o que diz lá, importa ao homem viver só uma vez e depois disso vem o juízo. Deus está pronto para esse julgamento. E o Evangelho segundo Romanos 1 está declarado para toda a humanidade, de certa forma um pouco mais ocultado em alguns países e algumas nações, mas da mesma forma Deus não se deixou sem testemunho, é o que diz em Romanos 1. Por isso que Deus é justo ao julgar. E por isso que em João 3, quando Deus fala não somente que ali a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, mas ele também diz que o mundo já está condenado se rejeitar o Filho. E isso é importante para a gente entender como uma forma teológica e também pensar que o Evangelho ele precisa não só ser proclamado, continuar a proclamação dele, mas de que as pessoas que morrem sem Cristo, elas já se encontram julgadas, porque elas não aceitaram a verdade. E a verdade está escancarada, como diz Romanos 1, pelas coisas criadas, seja o céu, a terra e tudo que nele há. Então, é o que esses versos aqui estão se referindo, que eles vão prestar contas, ninguém escapa. Eu sempre digo para aquelas pessoas que não acreditam em Cristo, de que, independente de elas não crendo ou não, não deixa de existir a realidade e a verdade do Deus que vai julgar vivos e mortos. E no último verso, em que ele fala que vai ser julgado na carne segundo os homens, vivo no espírito segundo Deus. Ali é uma referência clara à ironia que alguns, que principalmente para a igreja ali, em Pedro e também hoje, elas de certa forma tiravam sarro, porque tanto cristão quanto não cristão morre de forma igual, os dois vão morrer. Mas ali Pedro está fazendo referência que Deus vai julgar o mundo, e nesse julgamento do mundo, ele vai julgar os vivos e os mortos, e aqueles que estão em Cristo, por mais que eles morram na carne, como diz ali, eles estão vivos para Deus. Então a conclusão disso é que, independente de como está a sua vida hoje, agora, você ainda tem tempo para se arrepender e viver para Cristo, pois essa é a mensagem do Evangelho. Todos serão julgados, e aqueles que estão em Cristo agora, já, por mais que tenham sofrimentos, eles podem ter a garantia de que em Cristo eles têm a vitória. Deus abençoe.